E aí, pessoal, tudo certo? Dando continuidade ao estudo de interpretação constitucional, a gente já falou sobre a parte introdutória, a diferença entre hermenêutica e interpretação da Constituição, diferença de interpretação legal e interpretação constitucional. Nós abordamos também os métodos de interpretação que são complementares e algumas críticas que foram realizadas sobre alguns desses métodos por Canutilho. Agora, vamos falar um pouco sobre os princípios que vão balizar a interpretação constitucional, beleza? Os princípios que são mais importantes, que você deve guardar para sua prova, são, a gente vai elencar aqui, ó, o princípio da unidade da Constituição, princípio da harmonização, princípio do efeito concretizador, princípio da máxima eficácia, princípio da força normativa, princípio da força normativa, princípio da justeza, ou a gente pode falar, que eu acho muito mais fácil de lembrar, que é o princípio da conformidade funcional. Você tem o princípio da interpretação conforme a Constituição, o princípio da relatividade e o princípio da proporcionalidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, beleza? Ó, o princípio da unidade da Constituição, voltado para a interpretação, ele diz que a Constituição ela é uma norma una, ela é uma norma indivisível. Logo, não é possível que o intérprete tenha uma interpretação muito específica, muito nichada. Por quê? Porque o foco aqui é evitar divergências no produto das interpretações. Logo, você deve interpretar a Constituição considerando ela como uma norma única, inteiriça, no seu sentido geral. Beleza? O princípio da harmonização, por sua vez, diz que, caso ocorram conflitos entre normas constitucionais, você não vai, nesse conflito de normas, o intérprete não vai desconsiderar e muito menos sacrificar qualquer dessas normas em detrimento de outra. Você não vai sacrificar uma norma em detrimento de outra. Você vai se valer de ponderação de valores. Ou seja, vai acabar que uma vai ter um pouco mais peso do que a outra, segundo essa ponderação de valores aplicada na interpretação constitucional. O princípio do efeito concretizador, ele diz que, dentre todas as interpretações possíveis, você deve sempre dar preferência e escolher aquela interpretação que mais, na prática, mais gere na prática paz social, que gere integração social e também acabe fortalecendo essa unidade política prevista na Constituição. O princípio da máxima eficácia, por sua vez, e a gente vai dar uma atenção especial agora, você tem que guardar que esse princípio ele não vai ser aplicado para todas as normas constitucionais. Ele não vai balizar a interpretação de todas as normas constitucionais, mas somente aquelas normas constitucionais que discorram sobre direitos fundamentais, direitos de primeira geração, direitos individuais e coletivos, como é o caso do artigo 5º da Constituição. Beleza? Então, o princípio da máxima eficácia diz que, quando você for fazer uma interpretação das normas constitucionais que disponham sobre direitos fundamentais, você vai escolher aquela interpretação, você vai dar preferência para a interpretação que vai dar o máximo de eficácia, o máximo de aplicabilidade para essas normas. Porque sendo normas de eficácia plena, elas têm aplicabilidade direta e elas não precisam de normas infraconstitucionais para restringir os seus efeitos e alcance ou complementar. Ela já tem aplicabilidade direta e integral. Beleza? Aqui, ó, esse princípio só vai ter valor para as normas só vai valer para as normas que vão tratar dos direitos fundamentais, não para as demais normas. Guarda isso, princípio da máxima eficácia. Agora, vamos tratar do princípio da força normativa. Esse princípio da força normativa diz que, aqui, ó, dispõe que deve ser evitadas interpretações divergentes das normas constitucionais. Por quê? Porque interpretações divergentes seria o sinônimo para enfraquecimento da força normativa da Constituição. Então, sempre que for interpretar a Constituição, evite interpretações divergentes, porque isso significa, é diretamente proporcional
a enfraquecer a força normativa das normas constitucionais. Princípio da justeza, ou também chamado, que é bem mais fácil de lembrar, da conformidade funcional. Conforme, agir conforme manda a regra, entendeu? E funcional. Aqui é uma norma, aqui é um princípio que ele discorre sobre competência funcional. Então, aqueles órgãos que são imbuídos de realizar a interpretação no que diz respeito à organização administrativa do Estado, a interpretação por esses órgãos deve ser no sentido de evitar ao máximo deturpar o esquema que já está previsto na Constituição, o esquema organizatório funcional da Constituição. Então, essas normas que tratam da organização político-administrativa, quem vai interpretar elas deve seguir à risca e evitar ao máximo deturpar aquele plano de ação, aquele plano de estrutura do Estado. Então, sempre que for realizar a interpretação dessas normas, realize a interpretação conforme o que predispõe a lei e as funções as quais foi designada. O princípio da relatividade também é um princípio que nós podemos dizer que ele vai se aplicar a normas constitucionais que tratam de direitos fundamentais. Por quê? Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Então, eles sempre vão ter limite, eles vão sempre encontrar os seus próprios limites no início dos outros direitos também dispostos naquela norma constitucional. Então, é mais uma consciência. Você usa esse princípio para orientar a sua consciência de que, ao realizar a interpretação constitucional, no que diz respeito a direitos fundamentais previstos nessa norma constitucional, esses direitos eles não serão absolutos. Todos encontrarão limites nos demais. Isso pode muito bem estar ligado ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Por quê? Porque esse princípio dispõe que a interpretação deve ser sensata, ela não deve ser desequilibrada, ela não deve ser extrema, de modo a causar prejuízo, tem que ser equilibrada, tem que ser razoável, tem que ser sensata. Então, nesse sentido, o princípio da relatividade, em algum nível, ele se correlaciona com esse princípio da proporcionalidade. O princípio agora da interpretação conforme a Constituição, também podemos fazer um paralelo com o princípio da unidade da Constituição. Por quê? Porque o princípio da interpretação da Constituição, interpretação conforme a Constituição, diz que quando normas constitucionais admitirem mais de um significado, ou seja, são normas de conteúdo material aberto, fragmentado, tem uma ampla possibilidade de interpretação e, nesse sentido, de atribuição de significados, quando essas normas constitucionais, as quais você vai realizar a interpretação, admitirem esses diversos significados, você vai interpretar e concluir pelo significado que vai mais de acordo com a Constituição como um todo. Então, o princípio da unidade da Constituição, sempre que for interpretar a Constituição, interprete ela por inteiro, no contexto geral, o que ela diz e quais são as afirmações dela no contexto geral, para não ter divergência. Princípio da interpretação conforme a Constituição. Se a norma constitucional sobre a qual está recaindo a interpretação admitir mais de um significado, a interpretação que você deve realizar sempre vai focar em buscar um significado que mais esteja de acordo com o sentido geral da Constituição. Ou seja, nunca analisar a Constituição de uma maneira muito focada, muito específica, desconsiderando outros pontos. E por fim, o princípio da proporcionalidade, ou razoabilidade. Novamente, aqui você deve adotar a interpretação. Ele é um princípio que predispõe que a interpretação das normas tem que ser branda, tem que ser sensata, razoável, equilibrada, evitar muitos riscos, tem que ter mais benefícios do que os custos da medida. E aí a gente pode desmembrar esse princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade em 3 outros princípios, que é o princípio da adequação, o princípio da necessidade e o princípio da proporcionalidade em sentido estrito. O que é o princípio da adequação? Quando eu for utilizar os meios necessários para interpretar a norma, eu devo utilizar os meios mais adequados à conclusão, ao alcance dos efeitos que eu quero
realmente atingir. Ou seja, eu vou interpretar a norma, atribuir um sentido a ela, me valendo daqueles meios de interpretação, e eles têm que ser, esses meios de interpretação, os mais adequados a gerar os objetivos pretendidos. Ou seja, de fato concretizar o que a norma constitucional está prevendo e buscando. O princípio da necessidade diz que, aí a gente fala sobre essa questão do risco, né, de sempre buscar uma interpretação mais razoável, mais equilibrada. O princípio da necessidade diz que os meios de interpretação necessários têm que ser o menos gravoso possível, ou seja, gerar o menor risco possível. E o princípio da proporcionalidade em sentido estrito diz que você sempre tem que fazer uma ponderação entre o custo da medida e os benefícios que estão sendo alcançados. E aí você vai se orientar sempre verificando os resultados. Está tendo mais benefício? Então vou utilizar esse tipo de interpretação. Então é isso. Guarde esses princípios, que não são muitos. Isso vai ser muito importante, principalmente para suas provas, porque é uma matéria um pouco densa. Beleza? Até o próximo bloco, pessoal.